pouquinho com vocês aí que são médiuns iniciantes, com alguns percalços aí que vocês podem estar encontrando, vão encontrar nesta jornada. Existem as mediunidades inconsciente, que vocês sabem por experiência, pelo bom senso, que não são todos os médiuns que têm essa mediunidade inconsciente, onde o médium fica ali como se estivesse dormindo e a entidade toma controle, né, bastante controle dos seus movimentos, da sua fala, né, dos seus pensamentos. Então, é uma mediunidade que está em desuso. Nós, na espiritualidade, estamos deixando ela um pouquinho de lado, porque nós preferimos mais que o médium fique atento, consciente de tudo que está acontecendo e que também participe, tenha alguma participação nesse trabalho, porque isto ajuda o médium também a desenvolver bastante como consciência, né? Então, esta mediunidade está um tanto quanto em desuso. Nós damos preferência para as mediunidades semi-inconsciente, que o médium já fica bem mais, sabendo bem mais o que está acontecendo, e da mediunidade consciente. O médium fica totalmente ali de posse da sua mente, do seu corpo, e simplesmente ele procura contribuir, cada vez mais se soltar e deixar que nós, entidades, passemos a nossa mensagem, façamos o que temos que fazer. Seja dar o passe, seja fazer alguma movimentação referente ao arquétipo, né, no qual trabalhamos, sobre a linha que trabalhamos. Então, existem essas mediunidades. E existe também a mediunidade de canalização, consciente também, vai deixando que a nossa mente vá passando. É uma telepatia, praticamente uma telepatia. E também a forma como estas mediunidades podem ser apresentadas a todos vocês. Então, por exemplo, as mediunidades podem ser apresentadas, mediunidade de terreiro e a mediunidade dos núcleos espíritas kardecistas, basicamente, aquela mediunidade chamada de mesa branca. E hoje em dia está acontecendo bastante. E graças a Deus nós estamos contentes com isto. Isto de podermos vir aqui, falarmos com vocês através deste equipamento aqui tecnológico mais moderno que é a internet. Isto é muito útil. Nós precisamos acompanhar. O que seria da humanidade se até hoje não existissem os aviões, não existissem os telefones móveis, ainda estivéssemos na era das carroças. Então, sem desmerecimento das mediunidades trabalhadas no terreiro e nos núcleos espíritas, a comparação não é neste nível, como se elas fossem mais atrasadas. Eu só estou querendo dizer que nós da espiritualidade abraçamos também todas as modernidades que são implementadas aqui no planeta. Visto que aqui no plano espiritual nós já temos bastante tecnologia. Não nos cabe, nem nos é possível, nem permitido revelar quais são estas tecnologias. Tudo tem o seu tempo e estas tecnologias vão sendo passadas através dos canais específicos, científicos, vão sendo passadas aqui para o planeta Terra, aqui para a crosta terrestre. Mas, então, eu quero dizer, nós entendemos sim de tecnologia, cada vez mais vamos dizer isso para vocês. Nós estamos acompanhando as modernidades e utilizando estas novas ferramentas para alcançar mais e mais pessoas, mais e mais a população, mais e mais pessoas que precisam ouvir as mensagens. Hoje em dia, se vocês prestarem atenção, vocês vão concordar comigo que até nas casinhas mais simples, mais pobres, existe ali um celular, existe ali uma televisão, um computador. Então, nós estamos
utilizando estes equipamentos para falar com vocês também. Então não estranhe. Existe também algo que muitas vezes se torna um pouco incompreensível para muitas pessoas, principalmente aquelas que não estão acostumadas a transitar, a conhecer as formas que as mediunidades atuam. Não estão acostumadas de ir para observar, para aprender nos vários, nas várias linhas. Há pessoas que sempre, por muitos anos, sempre só frequentaram os mesa branca, kardecista. Há aqueles que sempre só frequentaram o candomblé, a umbanda, o terreiro. Então, quando chega esta nova modalidade, através do uso aqui da internet, estas pessoas ficam, na verdade, ficam chocadas e até incrédulas, porque elas estão acostumadas a ver o médium trabalhar naquele estilo. No terreiro, o médium apresenta o arquétipo da sua entidade, o arquétipo da linha de trabalho da sua entidade. Então vem, faz aquela movimentação toda, mostrando já através do gestual qual é a entidade que está incorporando e qual linha que está se apresentando. Então, isto é um procedimento estudado, é um procedimento já que faz parte da doutrina, é um procedimento ao qual as entidades já estão habituadas, sabem que é assim e assim elas fazem. É algo didático. Por outro lado, o procedimento que é feito na casa espírita. A casa espírita, ela é basicamente um local para fazer a doutrinação de espíritos, para ajudar espíritos que estão desencarnados, ou muitas vezes desencarnados, a perceberem sua nova condição de pós-morte. Então, a casa espírita, os trabalhos espíritas fazem isto. A corrente mediúnica recebe de forma ordenada estes seres desencarnados, estas pessoas que já não fazem mais parte do plano terráqueo, carne e osso, recebem estas pessoas para que eles recebam um esclarecimento, para que eles entendam. Muitas vezes até ficam chocados porque muitos não estão entendendo o que está acontecendo, não entendem, estão confusos, não sabem como assim. Eu morri, mas eu ainda me vejo com o corpo, eu ainda vejo as pessoas, eu ainda estou aqui nesse mundo, o que está acontecendo? Então as pessoas que estão nesta condição precisam, por caridade, uma obra de caridade, serem levadas para os núcleos espíritas, nestas correntes mediúnicas de trabalho, para receber ali o esclarecimento. Há também aqueles espíritos que são levados para lá, tudo de forma ordenada também, por trabalhadores do plano espiritual, médicos, enfermeiros, são levados para lá no trabalho espírita para receberem doutrinação. Muitos são espíritos rebeldes, espíritos com vontade, aquele anseio de vingança. Então eles são levados para lá para receberem ensinamento que muitas vezes não receberam em vida, ou que receberam e não prestaram atenção. Então agora, nessa condição de desencarnados, chocados pela nova condição em que estão, tornam-se um pouco mais abertos, muitos deles. Geralmente aqueles que já apresentam sinais de regeneração, de estarem naquela fase de começar a se arrepender, começar a cair em si, são estes que são levados para as mesas espíritas kardecistas, para os trabalhos de doutrinação. Por vezes, sim, mentores, chamados mentores, são espíritos de autoconhecimento, muito esclarecidos, também vão até lá, as mesas brancas, para passarem admoestação, para passarem recomendações, instruções, palavras de ânimo, de consolo também. Vejam a diferença. Agora, no terreiro, espíritos também de luz, que estão habituados, treinados a trabalhar
nestas linhas, nesses arquétipos dos caboclos, pretos velhos, pombagiras, exus, marinheiros. Todas estas linhas de trabalho existem há muito tempo. Já foi formado ali todo um ritual que nós chamamos do arquétipo, de como estas entidades devem se apresentar para se fazerem entender. Então elas vêm, apresentam o seu arquétipo, a forma de falar, a forma de dançar. Elas pedem, muitas pedem os seus adereços ou uma vestimenta para identificar a sua linha de trabalho. Então, isto é seguido direitinho, ao pé da letra, pelos médiuns, pelos dirigentes desses locais. Então, essas entidades que lá vão, não vão para serem doutrinadas. São professores, são mestres, doutores, engenheiros, médicos, mas que vestem aquele personagem com o qual sentem afinidade, muito, na maioria das vezes, porque é a recordação de vidas passadas deles. Então, o preto velho, atualmente, pode ser um médico, um doutor, um advogado, mas ele em vidas passadas pode ter vivido como um escravo. É uma vida que o marcou muito, onde ele aprendeu muito, principalmente a ser humilde, persistente, caridoso, saber perdoar, resignado. Então, este ser, essa entidade, hoje é um médico, mas ele tem na sua memória de vidas passadas toda aquela experiência gloriosa, que para ele, da qual ele não se envergonha, mas se orgulha no bom sentido, com a qual ele aprendeu muito. Então ele vem, ele se apresenta com aquela roupagem espiritual de um preto velho, recorda como ele falava, o seu linguajar da região em que ele foi criado, em que ele viveu, e aí ele se apresenta daquela forma, e é a forma que todo mundo está acostumado, a forma que todo mundo entende, se sente bem, e aí ele vem e faz o seu trabalho de caridade, dando aconselhamento, dando passe. Essas entidades que vão nestas linhas de trabalho até os terreiros, elas não vão para serem doutrinadas, são trabalhadores já. Eles vão lá determinados a prestarem caridade, fazendo serviço. Pode acontecer, sim, de repente, de um espírito necessitado, desamparado, confuso se apresentar. Daí ele é ali também doutrinado por estes seres, estas entidades dessas falanges de trabalho. Muitos não chegam a se apresentar, mas eles vêm muitas vezes acompanhando as pessoas que vão até lá para tomarem um passe, para assistirem, né, a palestra do diretor da casa, para acompanharem ali toda aquela energização do local pelas entidades, as linhas de trabalho que lá vão. Então, muitas vezes, algumas dessas entidades sofredoras que estão acompanhando, as pessoas que vão na assistência, a pessoa que vai tomar um passe, podem sim, de repente, se apresentar ou serem chamadas a se apresentar e ali elas receberem a doutrinação ou dizerem por que elas estão ali incomodando aquela pessoa, e a partir dali elas são levadas pelos trabalhadores que fazem esse serviço de resgatar e de conduzir estas pessoas, estas almas, para os locais corretos, onde serão atendidas, onde serão doutrinadas, onde serão, muitas vezes até, serão ali colocadas por um tempo, detidas mesmo, dependendo do caso, até que elas reconheçam o mal que podem estar fazendo. Bom, então vocês veem aí as diferenças. Então vamos fazer um resumo. Então existem mediunidade consciente, semi-inconsciente, inconsciente e canalização. A mediunidade totalmente inconsciente
Na verdade, não existe totalmente inconsciente, porque mesmo quando a alma do médium fica um pouco afastada do corpo, ali sentada ao lado do corpo ou adormecido, a sua mente, a sua alma está ativa e muitas vezes está até cooperando com o trabalho da entidade. Este tipo de mediunidade está sendo deixada um pouco de lado, não há mais tanta necessidade. Vocês procurem se informar, que vocês vão saber com mais detalhes o porquê disto. Existe a mediunidade semi-inconsciente, em que o médium fica, ele se deixa levar bastante por todo o impulso mental e também os impulsos neurológicos, físicos da entidade, ele se entrega totalmente. Então, muitas vezes ele pode ficar até um pouco, não, quando ele volta ao seu estado de vigília normal, né? Ele pode até não recordar algumas coisas, porque ele deu aquela grande, ele se afastou um pouquinho, mas ele fica assim consciente, ele fica bem consciente, sabe o que está acontecendo. Esta é uma mediunidade também que ocorre bastante. E existe a mediunidade totalmente consciente, que o médium está o tempo todo ouvindo, vendo, tudo em tempo real que está acontecendo, mas ele voluntariamente se coloca prestativo, dá a passagem para o que a entidade quer falar, para os seus pensamentos, para o seu gestual. Esta é uma mediunidade muito comum. E o médium se entrega de uma forma o bom médium bem treinado, ele se entrega de uma forma tão habilidosa, que muitas vezes ele chega já a beirar a mediunidade semi-inconsciente. Então, muitas vezes ele até se desliga um pouco, mas geralmente ele fica bem consciente. E existe a mediunidade de canalização, em que o médium ele não tem tantos impulsos neurológicos para se movimentar, né? Mas ele recebe com muita clareza e rapidez os pensamentos da entidade que fica conectado com a sua parte cerebral. É uma telepatia. As mediunidades, elas se interpenetram. Então, muitas vezes, um médium de canalização, ele está tão entregue que, de repente, ele começa a pegar também um pouco da mediunidade semi-inconsciente. Mas é algo leve. Até o médium ele percebe quando o seu timbre de voz muda um pouco, o seu gestual começa a ficar automático também, ele percebe isto, mas ele está o tempo todo consciente. E o principal desta mediunidade é passar o pensamento. É isso os marinheiros de primeira viagem precisam estudar. Precisa estudar o mapa, o roteiro da sua viagem, tá? Para não ficarem perdidos, para não serem levados por correntes traiçoeiras. Então, estudem e boa viagem, marinheiros.